Pronto. Começou a gravação, Clau. Claudeia? Oi, amor. Pronto, tá gravando. Pode Perfeito. começar. Então, bom dia, né, gente? Olha, nós aqui de novo, para esse lançamento do desafio, que já já a Rafinha vai falar mais, né, de mudanças climáticas e arboviroses. Alguém deve estar perguntando agora, meu Deus, que nome estranho. Arboviroses. Ela está falando de quê, minha gente? Eu estou perdida nesse assunto, mas nós vamos já nos rachar. Então, gente, Rafinha, como você vai fazer a apresentação, o que eu penso assim de abertura desse momento é apenas dizer que o mais importante sobre esse assunto que vai ser tratado hoje, né, das arboviroses, essa correlação e essa direta relação com a questão das mudanças climáticas, é que existem doenças que podem ser evitáveis. E se são evitáveis, a gente pode fazer alguma coisa, né, amada, para prevenir, para que o município da gente não chegue a um nível de alerta máximo para essas situações, para esses casos. Então, prevenir, cuidar do nosso meio, ainda continua sendo a melhor orientação e o melhor remédio para o bem-estar da nossa família e do meio que a gente vive. E é exatamente para pensar, gente, nessas possibilidades de ação, de promoção, de educação em saúde e também de comunicação social que a gente convida agora a nossa querida Rafinha para ela poder falar um pouco mais sobre esse desafio, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, porque no último desafio foi muito interessante, muito divertido, muito criativo, né? Como vocês se destacaram. E todo desafio que a gente lança, a gente fica impressionado, como vocês são fantásticos. Então, Rafinha, vamos abrir as janelas, quem pode abrir, para receber a nossa consultora de adolescentes, para lhe explicar melhor como é que vai ser esse novo desafio de mudanças climáticas e arboviroses, né, nos nossos municípios. Rafinha, é com você, amada. Seja bem-vinda. Obrigada, Claudeia. Bom dia a todas, todos e todos. Né? A maioria aqui já deve nos conhecer, né? Fazemos parte da equipe da CERT e a gente lida aí no dia a dia com vocês, com os mobilizadores de adolescentes, com os próprios adolescentes, né? E é um prazer estar aqui com vocês para apresentar mais um desafio, né? Agora esse desafio vai ser dentro do âmbito da campanha Entre no Clima Unicef, certo, gente? Vou apresentar aqui. Hoje vai ser jogo super rápido, né? É muito simples a proposta que a gente está trazendo para vocês, certo? Chegou aí para vocês, gente? Chegou, Clau? Sim, tá, né? chegou. Ótimo, ótimo. Então é isso, gente. O desafio se chama Entre no Clima Unicef e vem com os NUCAs combater as arboviroses. Então, eu fiz um resuminho logo de cara, para a gente não fazer muito suspense, tá, gente? É o seguinte, o desafio consiste em a gente fazer um vídeo sobre mudanças climáticas e arboviroses. Vocês já lembram que a gente fez, o último desafio que a gente lançou foi do POV, que também era um videozinho, né? Então, esse vai ser da mesma forma, certo? O mote vai ser Entre no Clima Unicef e vem com os núcleos combater as arboviroses, e a instrução é que cada NUCA faça o seu vídeo no seu território, né? Com planejamento, com o roteiro, com a ideia, né? Feita aí de forma colaborativa, com o protagonismo dos adolescentes, como sempre, né? Registrando uma ação de combate às arboviroses em seu município, certo? Então, muitos de vocês já fizeram ações dentro da campanha Entre no Clima, mas essa é uma oportunidade de vocês fazerem uma nova ou de registrarem a que vocês já fizeram, certo? Por que a gente escolheu esse tema? Porque esse tema vai ser um dos temas que vão ser abordados no nosso próximo encontro presencial, certo, gente? O nosso próximo encontro presencial, ele vai acontecer em João Pessoa, na Paraíba, né? E tem um porquê que isso foi escolhido para acontecer lá.
porque lá é onde atualmente existem os maiores índices epidemiológicos para arboviroses, né? Então, assim, a gente estudou, né, os municípios dos 3 estados em que a gente atua, né, Alagoas, Paraíba e Pernambuco, e a gente viu que o encontro sobre esse tema precisaria ser no estado em que os índices epidemiológicos estivessem mais altos, certo? Mais alarmantes, mais expressivos para essas doenças, e é somente por isso que vai acontecer lá. Porém, contudo, todavia, a gente vai ter aquele famoso intercâmbio, certo, gente? Então, 3 NUCAs de Alagoas e 3 NUCAs de Pernambuco também vão ter a possibilidade de estarem conosco na Paraíba, assim como aconteceu, né, no evento anterior, certo, gente? Então, antes de eu dar maiores detalhes sobre o desafio, eu vou fazer só uma recapitulaçãozinha sobre o que são essas doenças vetoriais, essas arboviroses, qual é a diferença entre as doenças de veiculação hídrica e o que elas têm a ver com mudanças climáticas. Por que a gente está falando dessas doenças na campanha Entre no Clima Unicef, que é um movimento aí, né, de combate, de enfrentamento aos riscos e aos impactos das mudanças climáticas na vida de crianças e adolescentes no semiárido e na região amazônica, né, gente? Então, é o seguinte, primeiro a gente estava falando, eu não sei se vocês se lembram, no início da campanha a gente estava falando de doenças de veiculação hídrica, né? Aqui a gente vai falar de arboviroses, mas para que vocês entendam a diferença, é o seguinte, doenças de veiculação hídrica são aquelas que se dão com contato direto com a água contaminada. Então, o agente patogênico, o vírus, a bactéria, o parasita, ele está ali na água, certo? E é o contato. Estão perguntando se esse material que a gente está apresentando vai ser disponibilizado. Vai sim, tá? Pode ficar tranquilo que vocês vão ter acesso a esse material. Então, as doenças de veiculação hídrica são aquelas em que, com o contato que a gente tem com a água contaminada, é que a gente vai adquirir aquela doença. Então, com o exemplo da leptospirose, ectossomose, cólera, etc. E aqui, as doenças aqui que a gente está falando são as arboviroses, que são as doenças vetoriais, que são parecidas com as doenças de veiculação hídrica, mas tem uma diferençazinha, certo? O que é? Essas doenças acontecem, a transmissão dessas doenças acontecem através de um vetor. E no caso das arboviroses, a gente tem um vetor que a gente conhece muito bem, que é o tal do mosquitinho Aedes aegypti, aquele mosquitinho, aquele pernilongo, aquela muriçoca, toda pintadinha, aquela danada, né? Aquela danada que pega no início do dia e no fim do dia, né? E é sobre ela que a gente está falando. Então, as arboviroses, elas são transmitidas não através da água contaminada, do contato com a água contaminada, mas através do contato com um vetor que tem aquele agente, que traz consigo aquele agente patogênico, né? Então, a gente tem como exemplo dessas arboviroses a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela. A Cássia está dizendo aqui que teve chikungunya, que é horrível. Realmente, essas doenças trazem riscos, inclusive para as mulheres grávidas. A gente sabe que a gente teve aí, né, uma onda assim, consequências muito graves, né, para a vida de crianças aí, né, que foram gestadas, né, nessa época. Então, a Casa sempre passou um ano muito ruim. Realmente, essas doenças são terríveis. A gente sabe que o poder público tem uma linha de ação aí no combate a essas arboviroses, mas a gente também, no âmbito individual, no âmbito comunitário, a gente pode fazer a nossa parte, né? Então, só completando aqui, né? Essas doenças, as arboviroses, as doenças vetoriais, são doenças relacionadas à água, já que a água faz parte do ciclo de vida do mosquito, mas não é o meio pelo qual se contrai o vírus, pela danada da Aedes aegypti, né? Esse material aqui que eu estou apresentando foi feito especialmente para a gente, para todos os NUCAs, pela consultora em mudanças climáticas do Unicef, chamada Nayara Nunes, certo, gente? Ela esteve presente com a gente
na live sobre arboviroses. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vê-la falar, vocês podem entrar no canal do YouTube do Unicef Brasil e vocês vão ver uma exposição super legal que ela fez lá, certo? Mas aí vamos falar agora o que danado a arbovirose tem a ver com mudanças climáticas, né, gente? A gente sabe que as mudanças climáticas, que é esse aumento da temperatura na Terra, né? Ela está afetando diretamente o ciclo de vida e a incidência dos vetores. Então, assim, o aumento de temperatura diminui o ciclo de vida. Então, eles se reproduzem mais rápido, esses mosquitos, entende? Inclusive das espécies de doenças endêmicas, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, a gente já tem essa questãozinha, né? A outra questão é que, para além do aumento da temperatura mudar o ciclo de vida e incidência desses vetores, a gente tem as questões que, com as secas, as inundações, a gente tem questões aí que podem oferecer riscos. Por exemplo, né, a gente precisa, nas secas, a gente precisa aí dos nossos queridos reservatórios de água, a gente necessita, né, dessas tecnologias aí que foram criadas, maravilhosas, né, de convivência com o semiárido. Muitos de vocês têm as suas cisternas em casa, nas escolas em que vocês frequentam. Então, se a gente utiliza essa tecnologia maravilhosa, mas porventura a gente não trata dessa água que está lá dentro sendo coletada, a gente deixa destampada a caixa d'água da gente em casa, a cisterna, a gente está correndo risco, né, de facilitar a propagação, a proliferação desses mosquitos. Então, quanto maior o tempo de seca que a gente atravessar, que é uma das consequências das mudanças climáticas, maior risco a gente tem nesse manejo aí dessas tecnologias como as cisternas, certo? Então, já fica a dica aqui, ficar sempre de olho nisso. E, por outro lado, quando a gente tem um índice aí de chuvas muito, muito agressivo, que também a gente sabe que é uma consequência das mudanças climáticas, a gente vê que a gente aumenta as chances do risco do contato com essa água contaminada. E aí tem mais chance de ter a leptospirose, a esquistossomose, né? Todas essas doenças de veiculação hídrica que a gente fez a distinção aí com as arboviroses. Certo, gente? Então, a gente está entendendo aqui que as mudanças climáticas, elas têm a ver, sim, com essas doenças, né? E o poder público, e nós temos um papel aí para espalhar essa notícia e principalmente para agir, tá certo, gente? Então, a gente já dá aqui a dica de práticas de prevenção de arboviroses, certo, gente? A gente já sabe isso de cor salteado, a gente que vive aqui no semiárido, a gente é acometido por essas doenças, aqui na região da Mata Atlântica também, não é? A gente já sabe como é que a gente tem que evitar, mas não custa nada lembrar, e a gente colocou aqui uma listinha, né, de boas ações, de práticas de prevenção a essas doenças, e que fica a dica aqui, né, Claudeia, a gente pode, inclusive, utilizar nos nossos vídeos, né, a gente pode espalhar aí nos nossos territórios essas práticas. Então, a gente pode eliminar os focos de água parada. A gente precisa guardar as garrafas, os vasos e os baldes que tenham uma aberturinha, né? Que pode proporcionar ali o acúmulo de água, e aí, por consequência, né? A proliferação desses mosquitos, né? Então, a gente pode guardar essas garrafas sempre com a abertura virada para baixo, para que não haja esse acúmulo. A gente também precisa prestar atenção ao uso de plásticos e ao descarte desses plásticos, certo? Quanto mais a gente utiliza plásticos e quanto mais a gente descarta esses plásticos de maneira não consciente, de uma forma desordenada, de uma forma não apropriada, a gente está possibilitando que esses plásticos, né, que esses recipientes estejam por aí sendo coletores de água e nascedouros aí desses nossos não queridos Aedes aegypti, né? Outra boa ação é a gente prestar atenção aos bebedouros dos nossos animais, né? Trocar essa água com regularidade, né? Para que, se porventura
ocorra ali algum foco de contaminação, a gente, em tempo, a gente faça esse descarte, a gente renove essa água, né? Também, quando a gente vai cuidar das nossas plantas, né? A gente às vezes acaba aguando um pouquinho mais, sobra aquela aguinha no prato. Gente, vamos colocar um pouquinho de areia naquele prato, né? Ou então vamos aguar as nossas plantas de forma que não gere, né, esse acúmulo ali nos pratinhos, né, para a gente também não dar essa chance para o mosquito. E, por fim, a gente já falou aqui, manter as caixas d'água, as cisternas, os nossos reservatórios, todos fechados, cobertos, certo, gente? Já fica a dica aí para quando terminar aqui essa nossa conversa, todo mundo ir dar uma ronda, fazer uma ronda em casa, né, Claudeia? Ver se está tudo nos conformes. Exato, Rafinha. E outra coisa, era você falando sobre essas situações e eu já pensando, tá aí já uma grande dica do que você pode, inclusive, já ir pensando para o desafio, porque, com certeza, a gente que vive na nossa comunidade, a gente sabe no que é que o nosso meio, o nosso município, a nossa casa mais precisa, né, para a gente poder prevenir isso, a partir dessas situações que você colocou. Então, já está pensando, os desafios já podem ser, inclusive, né, já pensados nessa sua última fala no slide, porque a gente já conhece um terreno baldio, ou algum lugar que a gente está vendo que está precisando de maiores cuidados, e a gente poder utilizar isso como o nosso ponto de partida, pelo menos para pensar, né, o que é que faz com o desafio. É Exatamente, isso. exatamente. E para além dessa lista aqui, que já é muito conhecida, né? A gente pode fazer pesquisas aí complementares, a gente pode aí acionar a área de saúde do nosso município, perguntar, né, quais são as equipes que estão fazendo esse trabalho no nosso município, né? A gente sabe que o selo Unicef prima aí por essa questão da intersetorialidade. Então, vamos procurar o nosso colega, né, que pode facilitar esse acesso às equipes que trabalham, né, no combate às arboviroses no nosso município. Vamos conversar, vamos ver o que está sendo feito e vamos ver, sobretudo, o que a nossa comunidade, o que o NUCA pode oferecer, porque cada um tem o seu papel, né, Claudeia? O poder público tem o seu papel, exato, né? As pessoas individualmente têm o seu papel, a comunidade tem o seu papel. Então, vamos fazer assim essa autoavaliação, olhar para o município, para os nossos territórios e ver o que está sendo feito, o que está faltando, para a gente construir essa comunicação, esse vídeo, né? Que, com as cores do nosso município, do nosso território. Exato. Até o setor de limpeza pública, né? Aquele setor, aquele departamento que existe no nosso município pequeno, aquele departamento, ele pode até ter algum documento, algum plano, inclusive municipal da cidade, né, onde você pode ali conhecer melhor. Existe um lixão, não é? Existe alguma coisa que precisa ser melhorada, e aí vocês contribuírem com isso. Vai ser muito interessante. Eu acho que vai ser muita coisa legal. Exatamente. E aí, só para terminar aqui, né, esse passeio aí sobre o que é esse assunto, né, que a gente está falando, a gente já falou sobre a correlação de complicações, né, de consequências mais graves dessas doenças, né, como o caso da hidrocefalia, como uma consequência mais trágica aí das mães, né, das gestantes que contraem o Zika vírus, né, e aqui mais uma dica, né, que quando a gente tiver em períodos, né, em que essas doenças estão com maior incidência, a gente se ligar, né, gente? E a gente dá preferência ao uso de calças, de roupas que protejam mais a pele, e a gente utilizar aí repelentes, né? Mosquiteiro para dormir, enfim, né? Tudo isso que a gente já sabe. E aí, quais são os sintomas dessas doenças, né? Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos, né? E são sintomas que às vezes se confundem com outras doenças, com outras manifestações, mas se a gente tiver esse conjunto aí, manchas na pele também, né? A dengue traz bastante. Então, fica a dica que sempre é bom a gente buscar um auxílio médico, buscar a nossa unidade de saúde, nosso postinho aí mais próximo, para a gente pegar aí um auxílio mais especializado. Certo, gente? E aí eu volto aqui para o nosso slide
inicial, que eu disse, eu não vou deixar para falar só no final, eu já vou dizer o que é. Vou repetir aqui então, gente, ó. A gente vai fazer um vídeo, assim como a gente fez o POV, a gente vai fazer um vídeo com essa capinha aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo, ó. Entre no Clima Unicef e vem com os NUCAs combater as arboviroses. Essa capinha aqui de vídeo, ela vai estar disponibilizada para vocês, certo? E esse vai ser o mote, né? O que vem com o NUCA, ver o que a gente está fazendo para combater as arboviroses no nosso município, certo? Então, repetindo, a gente vai ter uma seleção aí de 46 NUCAs da Paraíba, 3 NUCAs de Alagoas e 3 NUCAs de Pernambuco. Para quem chegou agora e não pegou essa informação, o estado da Paraíba foi escolhido por conta das questões dos índices epidemiológicos em arboviroses, que estavam mais altos na Paraíba, e por conta desse nosso próximo evento presencial com os NUCAs, com os adolescentes, abarcar também essa temática, a gente entendeu que seria interessante que os municípios da Paraíba, nesse momento, né, por estarem lidando de forma mais intensa com esse problema, a gente fazer lá no estado da Paraíba, certo? E aí, como é que vai acontecer? Todo mundo vai fazer o seu vídeo, vou falar dos prazos já. E vai haver uma premiação, né? Enfim, quem for selecionado vai participar de um dos encontros presenciais que vão acontecer no mês de outubro, né? Os primeiros colocados vão participar ainda de encontros preparatórios online do evento, certo? Porque a gente já sabe mais ou menos como é que o evento vai acontecer, mas a gente quer que esses adolescentes que tenham se destacado na produção desses vídeos, eles tenham a oportunidade também de participar do processo de produção do evento, do processo metodológico de construção das dinâmicas, né, que vão acontecer. Então, após o resultado do desafio, a gente vai ter aí uns 2 ou 3 encontros com os primeiros colocados para que os adolescentes também colaborem na construção da produção do evento, certo? Aí, como é que são os critérios de avaliação? No POV, no nosso desafio anterior, o único critério era o engajamento de redes sociais. Gente, eu estou vendo que está pipocando dúvida, mas muitas coisas que estão sendo perguntadas aqui agora vão estar no próximo slide. Então, segura só um pouquinho, que aí eu falo e a gente vê se alguma dúvida ainda sobrou, certo? Estou aqui administrando, Rafinha. Pronto, massa. Aí, vejam só. Da vez passada, somente o engajamento em redes sociais era o critério de avaliação de ranqueamento. Mas dessa vez não vai ser só isso, não vai ser apenas o número de curtidas, certo? A gente vai também avaliar a criatividade desse vídeo, né? Como é que vocês estão contando essa história? Vocês se lembram que tiveram vídeos engraçadíssimos, tiveram vídeos que também lançaram mão de linguagens artísticas. Então, vocês coloquem aí a criatividade de vocês para funcionar, certo? Porque a gente quer ver, a gente quer enviar para o Oscar, a gente quer indicar vocês para representar o Brasil no Oscar, viu? Então, além de engajamento nas redes e a criatividade, a repercussão da atividade no seu município também vai entrar como um critério. E aí, no formulário que vocês vão acessar, né, que vai estar no outro slide que vocês vão entender, vocês vão fazer uma descrição. Olha só, a atividade foi na escola tal do município, e aí a gente conversou com 50 alunos, e aí a gente foi na rua, e não sei o quê. Então, a gente vai avaliar a repercussão da atividade no teu município. Então, por quê? Por que isso, gente? Porque a gente quer que realmente os territórios sejam sensibilizados e mobilizados para essas questões, né? Tanto das arboviroses quanto das mudanças climáticas. Então, assim, não é somente a gente fazer um vídeo e ok, né? E enviar. Não, é a gente construir uma proposta de ação na comunidade que seja registrada pelo vídeo, tá, gente? Uma ação que seja coerente com o tema, que aí é o quarto critério, né? Quer dizer, se vocês mandarem um vídeo sobre, sei lá,
Deixa eu ver. A alimentação saudável tem a ver com mudanças climáticas, mas esse não é o tema, né? Se fosse no vestibular, se fosse no Enem, era fuga ao tema, estava eliminado. Então, aqui não é o Enem, não é vestibular, mas a gente precisa que as produções sejam coerentes com o tema, né? E fica a dica, gente. Usem a criatividade de vocês e entendam que esse vídeo precisa registrar uma ação na comunidade. Então, quanto mais impacto essa ação tiver, melhor vai ser, tanto para a comunidade, né? Tanto para o território de vocês, quanto para o ranqueamento, para que posição que vocês vão atingir nesse nosso desafio, tá certo, gente? E aqui ficam as instruções finais, né? A gente vai soltar esse formulário ainda hoje para vocês, certo? Kelly, nossa colega da comunicação, ela vai enviar aqui o link desse nosso encontro e o link do formulário junto com esse material para vocês poderem consultar, né? E não terem nenhuma dúvida. E aí vocês vão poder se inscrever através do formulário até o dia 22 de setembro. Então, veja, gente, a gente está no dia 6 de setembro, vocês têm aí mais do que 2 semanas, com 2 fins de semana aí no meio, para planejar, desempenhar e registrar essas ações por meio de vídeo, certo? Até o dia 3 de outubro a gente vai dar esse resultado. Nas primeiras semanas de outubro, a gente vai estar fazendo esse trabalho que a gente comentou, né, de co-construção da produção desses eventos. E a gente ainda não tem a data confirmada desses eventos, mas eles vão acontecer na Paraíba ainda em outubro. Certo, gente? Para finalizar aqui o nosso bloco informativo, a gente sempre reforça, né, que a gente fazer a nossa própria comunicação, a gente contar as nossas próprias narrativas, é um ato revolucionário, né? A gente fazer os nossos vídeos, publicar na internet, a gente fazer os nossos poemas e recitar, né? A gente ter o nosso lugar de fala ali contemplado nos espaços de tomada de decisão e comunicar, né, as nossas necessidades. É muito necessário, a gente está exercitando isso aqui nos Nucas, e entendam que a comunicação ela pode transformar o mundo, né? Então, não é à toa que a gente está pedindo para vocês fazerem, inclusive aproveitarem essas linguagens do momento, né? São vídeos curtos. Para quê? Para atingir mais e mais pessoas, certo, gente? Então, os vídeos vão ser naquele mesmo molde de Reels, de TikTok, no máximo com 90 segundos, certo? A gente dá aí uma sugestão de que, se forem aparecer no vídeo, que a gente vai gostar de ver vocês, obviamente, né? Nesses vídeos. Se possível, vistam aí a camiseta dos Nucas. Repetindo, a ideia é registrar, reportar uma ação que o Nuca desenvolva em seu território, no âmbito de combate às arboviroses. Então, não é um vídeo feito no nosso quarto, certo, para o TikTok, não é isso. É um vídeo que registre uma atividade de combate às arboviroses em nossos territórios. Massa? O céu é o limite, então, quem for de poesia, utilize a poesia, né? Quem for de atuação, faça aí o seu teatro, faça a sua atuação, né? Quem foi do vídeo documentário, apenas documente o que foi, o que aconteceu, né? Quem tiver aí talento, aptidão na colagem, nos desenhos, na música, então assim, vocês podem utilizar quaisquer linguagens comunicacionais, quaisquer linguagens artísticas, contanto que elas caibam num vídeo de 90 segundos, certo, gente? E aí não se esqueça, né, de que a gente disponibiliza essa capa de Reels, né, desse vídeo, então vocês vão precisar colocar essa capazinha no início ou no final do vídeo, certo? Quando vocês forem subir esse vídeo nas suas plataformas, né, vocês precisam incluir as hashtags Entre no Clima Unicef e, neste caso específico, Nucas no Combate às Arboviroses, na descrição. Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? A gente já está entrando para o 7º dia de ação, vocês têm feito isso mensalmente dentro da campanha Entre no Clima Unicef. Então, mais uma vez,
Vamos colocar essa hashtag para jogo, certo? Para a gente se encontrar através dessa hashtag aí na internet, certo? E aquele Nuca que ainda não tiver Instagram, que é muito difícil, porque a gente anda pesquisando aí, stalkeando vocês, né? A gente vê que a grande maioria já tem Instagram. E aí, para além disso, marquem a arroba da certo? Para que a gente possa aí compartilhar, para que a gente possa maximizar aí o alcance desses vídeos, dessas ações de vocês, certo? Eu vi que uma colega perguntou aqui no chat, precisa ter 90? Não, é até 90, certo? Até 1 minuto e meio, beleza? Então, repetindo, a gente vai disponibilizar um formulário que vai ser um formulário parecido com aquele formulário de monitoramento, em que a gente vai descrever a ação, a gente vai dizer quantos adolescentes participaram, quantas pessoas foram mobilizadas no nosso território, uma descrição da ação, o link, muito importante colocar o link do vídeo para que a gente faça aí essa checagem, não é, Claudeia, que a gente vai estar aí nessa semana posterior ao encerramento das inscrições, de olho aí, né, fazendo a checagem dessas informações. E aí vocês vão precisar colocar tudo isso, uma breve descrição do material objetivo, a quantidade de adolescentes envolvidos, quantidade de adolescentes alcançados nessa ação presencial, onde foi que essas ações aconteceram, a quantidade de visualizações no vídeo no Instagram, e é isso. E aí a gente, mais uma vez, corrobora o nosso compromisso, né, em reservar aí uma cota de prioridade aos núcleos que têm adolescentes quilombolas ou indígenas em sua composição, certo, gente? Então, é isso, tá? Então, a gente vai publicar o resultado aí até o dia 3 de outubro, a gente deseja boa sorte e a gente abre agora para as perguntas. A gente tem mais meia hora, a gente acredita que consegue aí tirar as dúvidas que forem aparecendo. Muito bem, Rafinha. O Jefferson já está aqui com a mão levantada, Débora também, e tem duas perguntinhas no chat. Você quer que eu abra a quem já levantou a mão, depois vai para o chat? Pode ser, Pronto. Vamos lá. Então, vamos com o Edson. Ele está perguntando se a inscrição só pode fazer quando o vídeo estiver pronto. Sim, porque você vai precisar, Edson, fazer uma descrição do que você fez, né? Tanto da ação no seu território, quanto colocar o link do vídeo. Então, assim, vocês precisam de todas essas informações para que a sua inscrição seja validada, certo? Então, só façam a inscrição no formulário depois que o vídeo estiver lá na plataforma, que estiver lá prontinho e você tiver as condições de responder a todas as perguntas que a gente fizer para vocês no formulário, tá? Perfeito. A Lilian e a Alana estão perguntando se pode ser feito mais de um vídeo e se obrigatoriamente tem que ser 90 segundos vídeos. Olha, vamos fazer só um vídeo, não é? Por nuca. Eu sei que às vezes a gente tem muitas ideias, né? Mas vamos orientar que cada nuca faça apenas um vídeo, né? E como eu já havia falado, Alana, é até 90 segundos. Se o seu vídeo tivesse 58, beleza. Mas assim, a gente pede para que não ultrapasse essa duração de 1 minuto e meio, certo? E quantos adolescentes vão de cada nuca, se for selecionado o vídeo? Vão 2. Vão 2 adolescentes de cada nuca, mais um mobilizador. A gente está aí priorizando contemplar o maior número de municípios, ao invés de trazer 2 ou 3 nucas, vocês entendem, gente? Em vez de trazer 2 ou 3 nucas com todos os seus componentes, a gente prioriza trazer a maior quantidade de municípios que a gente conseguir. Então, a gente tem feito assim nos encontros. Sempre vem um menino e uma menina, e um mobilizador ou uma mobilizadora, certo? Representando a galera. Então, aí vocês façam aí... sorteio. Vocês vejam como é que vocês conseguem aí fazer isso da melhor forma, né? Aí, Rafinha, tem só mais 3. A Karina está perguntando, o formato do vídeo a gente fica livre para defini-lo? Por exemplo, a gente pode fazer uma manchete?
Porque você falou muito na sua fala, né, da importância do engajamento, da importância da gente ter também um impacto dessa ação que a gente escolheu também para a sociedade, né, para que a gente possa extrapolar, inclusive, as paredes do NUCA e a gente possa envolver mais gente. Tá? A manchete seria uma coisa assim, mais assim, um documentário onde eu acho que não teria muito engajamento. Aí ela está perguntando se pode fazer a manchete, tá? Mas sabe onde eu vejo? Olha, primeiro, qual é o nome da pessoa que perguntou? É Karine. Karine, olha. Carvalho. Eu já falei e repito, o céu é o limite. A linguagem, vocês são completamente livres para escolher como é que vocês vão fazer esse vídeo. E aí, só que levando em consideração a nossa orientação e o que Claudeia aqui está nos lembrando, que o vídeo é para reportar, é para registrar uma ação de impacto no seu município dentro da temática de mudanças climáticas e arbovirose, certo? Onde é que caberia a manchete? A manchete do que eles fizeram, Cláudio. Entendesse? Então, entendi. Realmente o céu é a cobertura da ação. Então, assim, pode ser assim uma cobertura, contanto que dê aí pompa e circunstâncias ao que vocês fizeram, né, nos seus territórios. Pronto. Estão perguntando se essa gravação vai ficar aqui disponível depois. Então, vai, gente. Todas as nossas salas abertas ficam disponíveis para vocês, inclusive, assistirem de novo. Pode juntar a equipe, né, Rafinha? Pode juntar toda a equipe para ouvir essas orientações da Rafinha. A Karine tinha perguntado no início que ela não tinha entendido bem sobre o que seria feito nesse vídeo, mas você já falou e explicou bem, Rafinha, né, sobre o que vai ser, né, que é mudanças climáticas e essa relação com as arboviroses, que essas doenças que são transmitidas, especialmente sobre, né, através dos mosquitos, a dengue, chikungunya. Você pode até revisar depois na exibição que ela fez aqui, que você vai entender direitinho, tá bom, Karine? Sobre o que você vai falar no vídeo. Bom, nós temos aqui, Rafinha, eu estou apressada, correndo, porque você ainda tem que sair. Então, não, mas vamos dar tranquilo, até o horário que a gente combinou. Tá bom. Tá bom, então nós temos duas pessoas, e aí enquanto eles vão colocando outras questões aqui no chat, eu vou abrindo aqui as falas para o Jefferson e a Débora, que estão com a mão levantadinha, é tempo. Ai, Cristo, vamos lá. O Jefferson, eu ia chamar de Jefferson, mas eu já vi ele falando que é Jefferson. Então, Jefferson, querido, olha aí se você já pode abrir o seu áudio. Jefferson ou a Débora? Não? Vamos ver aqui, ver que houve. Jefferson e a Débora. Agora consegui. Pronto. Eu vou deixar minha colega falar primeiro. Pode falar, Débora. Não pode falar, você começou. Eu só tenho algumas dúvidas, mas são bem práticas. A gente segue nas redes sociais um padrão da prefeitura, e aí eu vi que a gente tem uma capa, que essa capa ela pode conter os mesmos elementos da capa, porém de outra cor. A gente segue uma padronização da prefeitura. E aí, ou se teria que ser da mesma cor. A segunda dúvida é com relação à questão de formato do vídeo. Eu sei que você já falou que ele é bem livre, porém, entretanto, por todavia, eu sempre gosto de utilizar 3 palavras seguidas. Eu gostaria de saber também se dentro do vídeo, aliás, para além do vídeo, as ações registradas em sala de aula, as ações registradas, elas podem ser publicadas lá também no Instagram, não no vídeo, e se a gente poderia, tipo, criar lá no Google Drive, como geralmente eu faço, fica mais organizado, e também anexar esse link do Google Drive para vocês terem acesso, ou alguma coisa assim, se isso é possível. Perfeito, Jefferson. Podem sim, inclusive vai ter espaço para vocês subirem, entre aspas, comprovações da ação, fotos, né? No formulário de inscrição vai ter esse espaço para vocês subirem essas fotos, né? Que ajudem a gente a compreender o impacto das ações nos territórios de vocês. Então, perfeito a tua colocação. Qual foi a outra questão? Da capa. Da capa. A capa, veja, o ideal seria que fosse a mesma capa para todo mundo, certo?
Mas se isso for um impeditivo dentro aí do seu contexto, você pode fazer alguma alteração sim, tá certo? Mas se você conseguir conversar e todos os vídeos ficarem com a mesma capa, seria mais interessante para a gente, inclusive para a gente fazer aqui as edições, etc e tal. Mas não deixe de fazer caso isso seja impeditivo, tá certo? Você faz e você justifica para a gente, tá bom? Pronto, tá certo. Obrigado pelo esclarecimento, porque da última vez a gente conseguiu, eu consegui fazer com que o vídeo tivesse a capa, mas foi uma guerra literalmente aberta, né? Então, assim, foi um pouco complicado a gente ter que lidar com a equipe de marketing, não é tão Olhe, fácil. coloque 2 capas. Você não pode? Você pode colocar a capa da prefeitura, né, que está apoiando, e depois você coloca a capa. Você pode colocar uma no início e outra no final, não é? Entendeu? Pronto. Colocar uma abrindo e outra fechando. Aí contempla. A ideia que eu tinha mais ou menos era assim, de tentar colocar as 2 capas, sendo que a primeira seria... A que iria aparecer lá no Reels, né, a capa mesmo que fica, seria da prefeitura, porém, quando você abre o vídeo, aparece a da Zeste. Porque não tem como você colocar a capa que aparece no Instagram e também tem a capa que aparece no vídeo. E aí eu tinha essa ideia de, tipo, a capa que aparece no vídeo ser a disponibilizada pela Zeste, porém a capa que fica visualmente para as redes sociais da prefeitura e também lá do NUCA, seja a da equipe de marketing. Não queria travar essa briga novamente com ele. Pode ser. Fica tranquilo, tá? Obrigado. Coloca as 2. Bom, e agora a gente tem a amada Débora. Rafinha, Bom aproveite e faz dia. com todo mundo, viu? Com todas as janelinhas abertas. Enquanto está no 84. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia, gente. Sim. Bom, prazer estar de volta aqui novamente. E assim, minha dúvida é que você falou do tempo do vídeo. Se passar, tipo, de 1 hora, tipo, um vídeo de 3 minutos, vocês aceitam ou não? Débora, tu fala de onde? Tu és de Quinuca? Sou do NUCA, Movimento Criança e Adolescente de Alagoas. Qual é o município? Qual é a cidade? Alagoas. Certo. Olhe, a gente está pedindo que seja 90 segundos, que seja 1 minuto e meio, tá? Se passar um pouquinho disso, não tem problema. Às vezes a gente Tem muitas ideias. Segundos, tem muitas ideias. Mas vamos tentar adequar a proposta da gente ao que a CERT está pedindo, né? Aí. Mas a gente, tipo, a gente pode fazer um vídeo, tipo, a gente indo na casa dos outros, indo nas escolas, tipo, tirando as águas que, tipo, é tipo assim, né, que o tema é esse, no caso, eu esqueci, mas o tema é esse. Gaviroses, e aí, só que eles é atraído pela água que tá muito suja. Só que aí a gente tem que jogar e, tipo, virar, não pode deixar. A água nem é suja, sabe? Eles nem gostam de água muito suja, não. Eles gostam de uma água mais limpinha. Mas veja, eu vou te contar uma coisa, Débora. A questão é isso que o nosso amigo Guedes está falando. O problema não é ficar sem ideias, o problema é compactar as ideias, exatamente. Então, assim, esse vai ser um exercício para vocês trabalharem roteiro e edição de vídeo, certo? E que é uma coisa que vocês podem usar na vida de vocês, tendo em vista que a gente está usando essa linguagem dos vídeos para quase tudo hoje em dia, né? Tanto para se comunicar lá com os nossos amigos, também profissionalmente. Então, mesmo se você for comentar uma ação que levou dias para ser feita no seu município, você consegue contar essa ação, essa historinha em 90 segundos. E eu sei que vocês são capazes de fazer uma edição, de montar um roteirinho
e fazer caber dentro desses 90. Se ficar 95 segundos, 100 segundos, a gente aceita, não tem problema. Mas, assim, isso faz parte do desafio vocês aprimorarem as capacidades aí de vocês, né? As habilidades, na verdade, de vocês nessas produções de vídeo, certo? Então, assim, tentem adequar o projeto de vocês ao que está sendo pedido. Se vocês tiverem uma dificuldade muito grande, vocês podem entrar em contato. A gente está sempre aí à disposição, não é, Claudeia? Vocês têm o contato aí do bot, que aí o mobilizador pode entrar em contato aí através do celular, aí pode mandar uma mensagem para mim, eu posso tirar dúvida, tá certo? Mas vamos tentar exercitar todas as nossas habilidades, toda a nossa criatividade, nosso poder de síntese, como o Jefferson está falando aqui, para contar essa história de uma forma objetiva, tá bem? Obrigada, era só isso. Obrigada, meu amor. Rafinha, só tem mais uma pergunta. O Jefferson está até fazendo aqui um comentário engraçado. Ele disse: o problema não é ficar sem ideia, não. O problema é compactar tanta ideia que a gente tem. Mas vamos lá. Felipe, ele diz: pode ser postado nesse vídeo as ações que a gente realiza nas escolas referente ao combate às arboviroses? É porque está arbi. Pode, Felipe, pode ser. E deve, né, Rafinha? E deve, porque é uma ação que eles estão fazendo interessante. Exatamente, se vocês já desempenham essa ação, então vocês vão se reunir, os adolescentes se reúnem, escolhem as imagens, escolhem a maneira como é que vocês querem contar essa história, né? E é para isso mesmo. Então, se vocês já estão fazendo, então é só registrar e colocar para jogo, tá, gente? Já estão à frente, né? Antes mesmo do desafio, eles já estavam fazendo. Bom, aqui acabou as perguntas. O vídeo, a Karen termina dizendo: o vídeo é feito individualmente com o mesmo tema? O vídeo é um vídeo por nuca, certo? Um vídeo por nuca, relatando alguma ação que seu nuca vai planejar e desempenhar no seu território, dentro do âmbito das mudanças climáticas no combate às arboviroses. Então, qual é a relação de dengue, chikungunya, zika vírus com as mudanças climáticas e como é que o NUCA pode fazer uma ação que gere impactos, resultados positivos no combate a essas doenças nos seus municípios, tá certo? A gente vai disponibilizar a apresentação que a gente fez hoje aqui para vocês. Lá tem tudo descrito, né? E se surgirem mais dúvidas, vocês podem enviar. E a gente tem bastante tempo aqui para seguir tirando as dúvidas. Muito bem. Uma pessoa está falando aqui que caiu, Rafinha. A competição é apenas com os 3 estados? Travou o mouse, eu não estava conseguindo... Tá bom. Sim, a competição é para os 3 estados, o desafio é para os 3 estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, porém, como eu tinha explicado lá no início do nosso encontro de hoje, como a gente só poderia fazer este encontro em um estado, a gente escolheu fazer na Paraíba por conta de que nos municípios paraibanos, os índices epidemiológicos de dengue, zika, chikungunya, eles estão maiores do que nos outros estados. Então, a gente entendeu que se a gente precisava fazer uma escolha para esse encontro específico, a gente precisaria privilegiar, né, o estado que está mais precisando dessas ações, certo, gente? Então, a maior parte das vagas vão ser para os NUCAs da Paraíba, mas 3 NUCAs de Alagoas e 3 NUCAs de Pernambuco, os mais bem colocados, vão fazer esse intercâmbio com os custos assumidos pela CERT para vocês chegarem em João Pessoa também, tá bom? Perfeito. Alguns adolescentes e mobilizadores disseram aqui que perderam o início. Então, eu quero reforçar, Rafinha, que a gravação, com toda a explicação que você já fez sobre como vai ser esse vídeo, já está disponível nessa gravação quando ela subir, tá, gente? Para o canal da CERT. Você pode assistir com calma. E estão perguntando aqui, Rafinha, quando é que o link já vai estar disponível? Já querem fazer logo o vídeo, viu? Para mandar. Tá.
isso depende só da nossa comunicação, mas eu acredito que hoje ainda o link dessa apresentação vai estar disponibilizado. Assim que terminar, vou ligar para aquele, dizer que vocês estão pedindo, né? É o tempo só de essa gravação subir para o Drive e ela subir para o YouTube. Então, vai demorar um pouquinho de tempo, mas se não hoje, até sexta-feira a gente consegue disponibilizar esses links para vocês, tá? Bom, e o Lucas também, a Tanael, gostaria de perguntar. Pois não, Lucas? Bom dia, sou mobilizador de adolescentes de Domingo Gouveia, Alagoas, e desde o momento que eu fiquei à frente do NUCA, responsável por mobilizar o NUCA, não tinha sido feito ainda Instagram do NUCA daqui da cidade. E aí a gente sempre postava as ações, sempre postou no Instagram do Selo Unicef, né? A gente posta todas. E aí eu queria saber em relação a isso, a necessidade. Realmente tem que fazer o Instagram próprio do NUCA, é isso? Ou pode postar no do Selo Unicef, que a gente já posta as ações do NUCA sempre? Lucas, se você já tem essa prática de fazer essa confluência de todas as áreas do selo, não é? De todas as ações do selo na conta, né? Enfim, no perfil do selo do seu município, não tem problema, não. Aí você coloca o link para a gente lá, tá certo? Mas, enfim, a gente tem visto que o Instagram dos NUCAs tem facilitado, né? Assim, que vocês mesmos se achem, que vocês se marquem, etc. e tal. Mas se você já tem essa prática, não tem problema. Aí você sobe o link do selo mesmo, não tem problema. Você posta por lá. E o importante é ter uma conta no Instagram que não seja pessoal de alguém, certo? Que seja do NUCA ou do selo do seu município, tá? Em relação à postagem, no último que teve, no penúltimo, na verdade, que teve o tema de arboviroses também, né? Que era sobre doenças de veiculação hídrica, nós fizemos um vídeo falando um pouco sobre também, e aí eu queria saber sobre a utilização. No caso, pretendemos fazer outro, né? Com ação voltada especificamente para isso. Mas aí, esse outro vídeo também já pode aproveitar alguma coisa para adicionar no vídeo, esse vídeo do concurso? Vocês fiquem à vontade para aproveitar ações que vocês já tenham feito, né? E reportar ações que vocês já tenham feito. Mas seria interessante que vocês olhassem o objetivo desse nosso desafio, né? O objetivo não é apenas selecionar quais são os adolescentes, quais são os núcleos que vão vir para o encontro presencial. O objetivo também é que vocês mobilizem a comunidade de vocês, né? No enfrentamento às mudanças climáticas e no combate às arboviroses. Então, Lucas, se tu acha que a ação que vocês fizeram teve uma mobilização massa da comunidade, teve um impacto muito positivo, então você pode aproveitar sim para essa, né? Mas, enfim, é um novo desafio e é uma nova oportunidade de mobilização, né? Então, fica o convite para que vocês mobilizem mais uma vez, assim, se possível, tá? Aqui terminou, Rafinha, viu? Tanto no chat quanto nas perguntas. Eu vi que no grupo da gente, porque vocês não sabem a produção que são esses encontros. Fica aqui, uma cuidando do chat, a outra vai dando a letra no grupo de WhatsApp. Teve uma pergunta não sei aonde. Fui eu que mandei para lá, mas eu já li. Tu já leu tudo? Já. É que eu vi que estava pipocando lá. Não, fui eu que mandei, eu já fui lendo aqui os que tinham. Pronto. Olha aqui, os custos, Carla perguntou aqui, os custos da vinda dos núcleos de Pernambuco e Alagoas vai ser pela CERT? Vai ser sim. Normalmente, como é que é a dinâmica? A gente pede que os mobilizadores e as mobilizadoras de adolescentes solicitem o transporte na prefeitura, que sempre vocês têm conseguido isso de uma maneira muito tranquila, né, fluida, nas prefeituras, e aí o restante é a gente quem banca, né? A CERT quem patrocina.
né? Então, para aqueles que vêm muito, muito distantes e que vão precisar de uma estadia, que isso é a exceção da exceção, né? Mas acontece, né? A CERT que vai custear a alimentação aqui durante o evento, né? Mas o transporte vocês solicitam nas prefeituras, combinado? Qual a data do evento, Rafinha, se já tem? Não, não tem data ainda não, gente. Vai ser em outubro, provavelmente no fim de outubro, mas ainda não tem data. Vai acontecer em 2 dias com grupos menores, certo? Vai ter a mesma programação em 2 dias, com grupos um pouco menores, né? Para a gente testar aí outra dinâmica de grupo, né? Porque a gente tem feito com grupos muito grandes, né? Os últimos encontros a gente vai fazer 2 dias de encontro com grupos distintos, né? Assim que a gente tiver a data, a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Estão dizendo aqui, pela Prefeitura da Paraíba, quem vai pelo Estado, se é da mesma forma. É da mesma forma, né, Claudeia? Vocês Sim. solicitam. Isso tem acontecido sempre, né, de uma forma muito tranquila. Então, todos os municípios que forem selecionados solicitam o transporte e aí dá certo. E a gente cuida do resto. A gente oferece alimentação, toda a estrutura aqui do evento, a gente cuida do resto, tá? Só vai ser um dia, Rafinha está perguntando. Só vai ser um dia. Gostaria de passar uma semana com vocês, mas vai ser um dia só. Vai ser um dia de evento, mas repetido 2 vezes. Então, a gente vai fazer um dia com um grupo e outro dia com outro, tá? Mas a duração, o tempo que cada grupo vai ficar é um dia só com a gente. Jailson Cardoso está com a mão levantada, ele pode falar. Bom dia. Bom dia, Jailson. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado na reunião. Estou com um probleminha aqui de transferência, né? Nós, o mobilizador aqui do NUCA. Mas eu estive olhando aqui a agenda de calendários de vocês de ação, para passar para o próximo, que vai assumir essa responsabilidade. No caso, por favor, me tira essa dúvida. Entre no Clima, né? O nome da campanha de vocês? Nossa. Entre no Clima. Eu vi aqui, dia 28 de setembro, tem uma sobre reflorestamento. É isso? Promovendo a biodiversidade. Aí eu vi falando aí de arbovirose. Aí eu quero só entender qual é a que é para ser feita. Colocar no grupo, acho que eu entendi isso, colocar no Instagram. Jailson, é o seguinte, a gente tem a campanha Entra no Clima Unicef, que não é apenas para os estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, é para todos os núcleos do semiárido e da região da Amazônia Legal. É uma campanha que está aí alcançando essa rede de adolescentes dos núcleos com mais de 50 mil adolescentes. Então, a campanha Entra no Clima é uma campanha geralzona que tem esse calendário que você falou. Inclusive, a gente já teve uma atividade de arboviroses há 2 meses atrás, dentro da campanha, certo? E o tema desse mês é reflorestamento, você está corretíssimo. Só que esta atividade que a gente está propondo hoje, o desafio de hoje, é dentro da campanha Entre no Clima Unicef, mas apenas para os estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E é um desafio através de um vídeo para que vocês alcancem mais impactos nas comunidades de vocês em relação a mudanças climáticas e arboviroses, e, ao mesmo tempo, concorram para estar conosco no evento presencial dos núcleos que vai acontecer aqui na Paraíba no fim do mês de outubro, certo? Então, assim, se você estiver acompanhando a campanha Entre no Clima Unicef e couber dentro da dinâmica aí do núcleo de vocês, faça as duas coisas, entendeu? Se você quiser concorrer para participar no nosso evento, faça esse, né? E que se quiser continuar, né, mobilizando dentro do calendário do Entre no Clima, são coisas distintas, tá? Dentro do mesmo guarda-chuva da campanha, mas aqui o desafio é só para os 3 estados, tá bom?
Bom, Rafinha, estava mandando aqui o link, perdi aqui. Eu vi aqui que a Karine perguntou: os eventos vão passar o dia todo. Para quem estuda, como fica? A gente pode, Karine, fazer uma carta convite que os adolescentes podem mostrar aos seus professores para abonar essa falta, né? Então, a gente pode fazer uma carta convite, a gente sempre faz para os municípios, né? Então, para aqueles adolescentes que necessitarem, não é Claudeia, a gente tem plenas condições de dar uma declaração que aquele adolescente, aquela adolescente estava conosco nessa atividade, certo, em João Pessoa. Então, isso não tem problema nenhum. A Yasmin está perguntando se a gente pode fazer um poema ou um cordel para apresentar no vídeo. Então, Yasmin, pode. Mande bala aí. Aí tem uma pessoa que comentou, eu perdi aqui, mas ela comentou que, infelizmente, nesse dia, os adolescentes que forem selecionados vai ter que perder um dia de aula, né? Porque é um dia útil. Então, sim, vai ter que perder o dia de aula, amada. Assim como aconteceu nos outros eventos, né? Então, isso pode até ser um critério, gente, para vocês pactuarem quais são os adolescentes que vão, né? Porque se o adolescente que fosse prejudicar na escola, não faz sentido, né? A gente entende que as atividades que a gente estão fazendo aqui não são para concorrer diretamente com o currículo, né? Com a educação formal desses estudantes, né? A gente entende que são atividades complementares que vêm a fortalecer, né? E a complementar essa educação integral, né? Esse exercício da cidadania. Então, assim, pode ser, enfim, se tiver um adolescente que tem uma prova que não possa perder, então vocês pactuem, né? Não é, Claudeia? Quem é que vai ter menos prejuízo aí, né? E vocês fiquem tranquilos que quem necessitar de declaração, a gente pode sim providenciar, tá bom? Gente, eu digo para vocês, viu? Eu já participei de outros estados com a Rafinha, é muito interessante, né? E como a Rafinha falou, essa é uma atividade que ela vem complementar, inclusive, a educação, né, desses adolescentes, desses jovens, inclusive em outras perspectivas de intercâmbio, de troca de experiências com outros municípios. Então, vamos entender que esse dia não está se sendo prejudicado na escola, ele está, pelo contrário, ele está complementando, ele está adquirindo também conhecimentos, inclusive de relações, né, interpessoais, com outros adolescentes, com outras vivências, tá bom? Mas na aula mesmo do município, infelizmente, ele vai ter que perder esse dia. E, obviamente, você justifica que ele vai estar numa atividade que é a extensão desses conhecimentos, porque a gente tem certeza que a escola trabalha também a mitigação desses riscos, né? E aí você apresenta e diz que a necessidade dessa ausência é para também trabalhar esses temas no intercâmbio com outros adolescentes, tá bom? Você justifica junto à escola para ele não ser prejudicado. E, normalmente, Claudeia, uma declaração dessa, um ofício que a própria prefeitura possa emitir, ou essa declaração que a gente pode emitir, ela contempla, inclusive, a justificativa de falta, né? Assim, a gente tem consciência de que isso vem acontecendo de uma maneira tranquila, né? Então, fiquem tranquilos que inclusive, os próprios professores acho que vão gostar de saber que seus alunos estiveram num encontro como esse. Não é assim que acontece? A nossa escola recebe sempre convites, mande os representantes de algumas salas de aula para um evento, para uma Olimpíada de Matemática, para uma Olimpíada de Astronomia, não é assim? Aí a gente seleciona, então é a mesma coisa. Essa atividade do NUCA também tem esse mesmo princípio, tá? Bom, Rafinha, aqui concluímos, viu? No chat, se você quiser dar suas considerações finais e também nas mãos levantadas. Meninas, uma questão que eu acho que ainda tem deixado um pouquinho de dúvidas aqui no chat é que muitos municípios ainda não estão compreendendo essa questão do dar certo e custear, que é o seguinte, para a Paraíba, já que é um evento que está acontecendo aqui em João Pessoa, né, na capital, todo mundo solicita seus transportes e vem-se embora. Só que todo mundo está achando que vai ser custeado para tanto Paraíba, Pernambuco e Alagoas a questão de hospedagem. Entendeu, Rafa?
E não é. Pode explicar melhor, se você quiser. Isso, Carlinha, muito obrigada. Então, para deixar bem claro, bem, né, direto, é o seguinte: os municípios da Paraíba que forem selecionados vão apenas precisar de transporte para chegar até João Pessoa. E os mobilizadores e as mobilizadoras vão ter essa responsabilidade de fazer essa solicitação, esse ofício, solicitando transporte para o evento, certo? Vão trazer um menino, uma menina, o mobilizador e o motorista, certo? Aí as prefeituras que têm essa responsabilidade com o transporte. Para os que forem selecionados dos outros estados, também a prefeitura que se responsabiliza pelo transporte. Da mesma forma, os mobilizadores vão solicitar o transporte até João Pessoa, mas para aqueles municípios que ficam muito distantes e que não têm condição, né, dos adolescentes fazerem esse translado, essa viagem de ida e volta, a CERT vai custear a hospedagem desses adolescentes que moram muito distantes, muito, muito distante, que vêm dos outros estados apenas, e que fica inviável desses adolescentes irem e voltarem no mesmo dia, tá certo? Então, aqui, entendam, o transporte é com a prefeitura para todo mundo, e a hospedagem vai ser apenas para os municípios que vierem de outros estados e que ainda assim, porque tem município de outros estados que dá para ir e voltar no mesmo dia, né? Veja, eu vou para João Pessoa hoje e vou voltar hoje ainda, né? Vou de carona naquele BlaBlaCar. Nunca fui, minha gente. Vai dar certo. Mas é isso. A CERT só vai custear a hospedagem para os municípios que vierem de outros estados e cuja distância seja impeditiva para que venham e voltem no mesmo dia, tá certo, gente? Certo, Rafinha. Olha, o Valber disse: você vá tranquila, que ele já viajou e foi excelente, viu? De BlaBlaCar. E o Éder fez um questionamento aqui com relação à paridade de gêneros, né? Se alguém não se identificar com o gênero, se fica a critério de cada nuca. Realmente, se é um menino ou uma menina, e dentre eles alguém não se identifica com um dos gêneros, ocupa uma das vagas tranquilamente, gente. Venham-se embora, só não deixe de vir quando for selecionado. É isso mesmo, Carlinha. É isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que foi excelente, Rafinha. Outras dúvidas, pode nos procurar no canal Acerte, que a gente vai estar disponível para esclarecer, como também vai ser divulgado aí nos grupos, gente, toda a comunicação. Vamos embora, não vai ficar ninguém com dúvida. Vamos embora para o canal, quando tiver dúvida, tá certo? E aí, então, já que não... A lista de presença está disponível sim, Lucas. E alguma colega poderia copiar novamente o link, por favor? Posso. Pronto, Ana Clara levantou a mão. Ela baixou, foi? Porque eu não estou achando que mais. Sim, acho que ela levantou e baixou. Foi por engano, talvez. Tá bom. É isso, Rafinha. Então tá, gente. Então a gente pode ir caminhando aqui para a finalização desse nosso encontro, né? Repetindo aqui as informações gerais, né? É um desafio que vai estar aí, cujo formulário de inscrição vai estar aberto até o dia 22 de setembro. Então, vocês têm mais de 15 dias para planejar e desempenhar suas atividades, e cujo resultado a gente vai divulgar até o dia 3 de outubro. A data dos encontros, que é a premiação desse desafio, né, ainda não está marcada, mas assim que a gente tiver essa data assegurada, a gente repassa essa informação para vocês.
A gente também reitera que, para além de ser um desafio que vai ranquear os mais bem colocados para participarem de um encontro presencial, a gente reitera que o objetivo principal aqui é de mobilização, é de sensibilização, é de boas práticas e é de impacto nos territórios de vocês, no que diz respeito ao enfrentamento às mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão acontecendo, a gente está vivendo uma crise climática, e as arboviroses e o aumento dos índices das arboviroses pega carona nesse aumento de temperatura, gente. Então, são subtemas que a gente precisa encarar com prioridade, porque dizem respeito à saúde, né, dos nossos pares, da nossa comunidade, das pessoas, né, que vivem nos nossos territórios, e dizem também respeito à salvaguarda de um futuro possível, dizem respeito à construção, uma corresponsabilização da gente de um futuro habitável. Então, entendam que esse não é apenas um desafio para ver quem que se sai melhor para se encontrar. Isso é massa. A gente já falou da importância dos encontros presenciais, de como eles são emocionantes, de como eles mobilizam, de como eles inspiram a gente, de como é bom a gente estar se encontrando, entendendo como é que o outro município trabalha. Então, não só para os adolescentes, mas para os mobilizadores também, né? Para eles entenderem, poxa, o colega lá no outro município trabalha de tal jeito. Veja que interessante. A gente vai se inspirando, a gente vai compartilhando os nossos desafios, né? Não é apenas essa riqueza do encontro presencial, mas também a riqueza de vocês serem agentes de transformação nos territórios de vocês. Beleza? Então, fica aí o recado, fica registrado o recado. E a gente está aqui, rente que nem pão quente, como a minha colega e amiga Claudia costuma dizer, para tirar todas as dúvidas e para auxiliar vocês da melhor maneira nesse processo, tá bom? Aí eu passo aqui, então, a palavra para a Claudia e para a Carlinha, para a gente ir fechando o nosso encontro de hoje. Amada, é isso. É agradecer a presença de todo mundo e ficamos na expectativa de recebê-los, se Deus quiser, nas datas que vão ser programadas, para a gente trocar muitas experiências, e sempre é muito bom estar com vocês, tá bom? Eu estou ansiosa para chegar a hora. E chegarem os vídeos também. A Carlinha pode falar também aí para a gente fechar. Queria deixar um cheiro, né, para todo mundo, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, minha Paraíba, é claro. Mas, assim, todos os NUCAs é uma satisfação para todos nós, sempre, estar reunidos de adolescentes engajados, né, nas ações dos seus próprios municípios, envolvidos em tudo aquilo que se propõe fazer. Eu acho maravilhoso. A gente fica doidinho vendo as ações sendo postadas, e não vai ser diferente com essa ação. Então, a gente aguarda vocês, façam bonito, como já fazem, e vamos embora. Cheiro bem grandão para vocês. Mobilizadores e adolescentes aqui presentes, né, nessa sala, que a gente fica muito feliz de saber que tá alcançando também esse público tão mais jovem ainda. Cheiro. Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui a gravação. Tchau. Em pé.